Você acorda com a cabeça inchada e a boca cheia de sangue. Seu olfato é atingido pela umidade, o cheiro de mofo da masmorra penetrando em suas narinas. Enquanto faz força para abrir os olhos, você parece ouvir sussurros emanando das paredes à sua volta. Navegando pelo submundo da Steam em busca de algum RPG indie diferenciado, e de preferência em primeira pessoa, uma cena me chamou a atenção. Bicho, o que é isso, tá ligado? Na descrição estava escrito: mate seu deus, mostre seu valor. Horripland é um dungeon crawler progressivo que se passa em meio aos horrores de um submundo esquecido. E vendo que era um jogo independente de RPG dungeon crawling e que basicamente mal saiu do forno, apesar da demo já estar disponível desde maio de 2025, ele foi lançado completamente em 20 de fevereiro de 2026, ou seja, há pouquíssimo tempo. E eu resolvi dar aquela chance, né? Por que não? Nem joguei a demo e comprei logo de cara o jogo pra ter aquela experiência completa, pois me deu segurança o fato de estar bem avaliado pelo público na Steam, com mais de 1000 avaliações. Fora também que possuía tradução completa para o português brasileiro, o que é algo bem bacana. Além de um RPG, Horripland é um jogo de solução de quebra-cabeças, clicker e idle game, dungeon crawler e de fantasia sombria em 2D e foi desenvolvido por Alexandre Declos e pela Pass Game Studio, sendo distribuído pela Black Lantern Collective. E esse é um tipo de jogo que eu não estava familiarizado, pois quando comprei eu não vi que ele era incremental, ou seja, é um tipo de game onde muitas das coisas ocorrem de forma automática, dependendo de apenas alguns poucos cliques. O tal do clicker, né? Isso me pegou de surpresa. E eu fiquei meio desanimado, admito. Mas aí fui jogando, dando uma chance pro game e de repente fiquei viciado, ficando horas ali coletando recursos, fazendo upgrades na armadura do protagonista e descendo nas masmorras para ver o quanto que ele aguentava. Não sabemos quem é o protagonista, sua história ou identidade, mas apenas que ele está preso em uma sala misteriosa e que aparentemente foi esquecida pela humanidade. Uma voz começa a guiá-lo, dando as devidas orientações a este ser completamente perdido e preso neste espaço úmido e sufocante. Aqui, aprendemos que podemos coletar madeira clicando nesta pequena árvore. Existem 4 tipos de recursos para serem coletados além da madeira, que são as pedras, o ferro e a carne, sendo esta última podendo ser coletada somente matando monstros nas masmorras. E há um outro tipo de recurso, chamado Remalif, que são como pedras vermelhas que contêm o sangue dos monstros que você matou e que são recebidas conforme tu avança os níveis das masmorras. Mais adiante eu explico certinho como usar esse item. A voz misteriosa te estimula a conhecer as salas deste ambiente e a descer nas masmorras. Nós então descemos e começamos a enfrentar os monstros, que no início são apenas ratos. O combate é totalmente automatizado, mas você pode clicar nas bolinhas que aparecem na tela para causar danos maiores, que são os pontos fracos dos monstros. As masmorras possuem níveis, e a cada 10 monstros aparecerá um boss, um monstro um pouco mais forte do que os outros para você matar e poder avançar para o próximo nível. Quando você matar um boss, você pode ganhar um pequeno buff, que pode ser escolhido entre 3 opções que irão aparecer na tela. Eu particularmente gostei bastante do buff de dano base e o de aumentar a regeneração do boneco, porque vai ajudar muito no médio e longo prazo dentro da masmorra. Às vezes, entre as opções aparece a opção de curar 10% de sua vida, caso você esteja precisando. Conforme estiver avançando os níveis nas masmorras, se você sentir que não vai sobreviver por muito tempo, você tem a opção de sair da masmorra no próximo nível. Aí, assim que você vencer o boss do nível atual, você automaticamente sai de lá e volta para a sala inicial. Ao sair da masmorra sem morrer, você consegue sair com tudo que conseguiu pegar de carne. Tá bom assim, patrão? O que pode ser muito bom, pois com todo esse recurso você pode fazer upgrades lá da área de coleta de recursos, podendo aumentar o limite do seu estoque e consequentemente fazer mais e melhores upgrades no seu equipamento. Agora, deixem eu falar rapidamente sobre os equipamentos do nosso personagem, que podem ser melhorados com o uso dos recursos que você tiver disponíveis. Espada é a sua arma de ataque. Os upgrades de madeira aumentam seu dano base por ataque. Os upgrades de pedra aumentam as chances de dano crítico e os de ferro aumentam o multiplicador do dano crítico. Ou seja, quanto mais alto o multiplicador, maior será o dano crítico causado. Elmo. Os upgrades de madeira aumentam a velocidade de ataque do seu personagem, o que é muito forte. Chega um momento, diga-se de passagem, que o protagonista parece estar usando uma metralhadora na masmorra de tão rápido que ele consegue atacar. Os upgrades com pedras aumentam o percentual
percentual dos buffs que você recebe dentro das masmorras. E o upgrade de ferro permite você abrir mais slots de utilitários para que você use nas incursões. Torso. Os upgrades de madeira aumentam a defesa base do personagem. Os de pedra aumentam as chances de você refletir um ataque recebido do monstro inimigo. E os upgrades de ferro aumentam o percentual de dano que você vai refletir de tais ataques. Perneiras. Os upgrades de madeira nas perneiras aumentam a regeneração de vida base do personagem. Os upgrades de pedra aumentam suas chances de drenar vida inimiga ao atacá-los, e os de ferro aumentam o percentual de recuperação de vida com base nesse dano causado. É basicamente um tipo de vampirismo, sabe? E por último, as botas. E os upgrades de madeira vão aumentar as chances de evasão do personagem. Os upgrades de pedra vão dar uma chance de realizar um ataque oportuno contra os monstros das masmorras, causando mais dano, e os upgrades de ferro irão afetar o quão forte será o dano do ataque oportuno. Cada upgrade aumenta um nível do seu equipamento, e quanto mais alto for o nível, mais caro será para fazer os upgrades, o que te obriga a coletar mais recursos, e por sua vez demandará mais carne para que você possa expandir mais e mais seu armazém de recursos, e então possibilitará maiores upgrades de equipamento, e que demandará mais recursos, e que... Bom, vocês já pegaram a ideia, né? Então tá, continuando. Além de irmos para as masmorras para coletar recursos e fortalecer o nível do protagonista, nós temos algo ainda mais importante para fazer: coletar itens que são utilizados para resolvermos os enigmas que iremos encontrar. É impossível finalizar o game sem resolver os quebra-cabeças, então se prepare para ir e voltar das masmorras várias vezes. O primeiro item que encontraremos na masmorra será o bico de corvo, o qual teremos que entregar para Deus, que é aquela cabeça bizarra que você encontra no buraco falando com a gente. Após entregar o item para o Deus, nós teremos a opção de renascer no jogo, ou seja, entre aspas, resetar a jogada e começar no nível 1 de novo. Lembra quando eu falei dos Hemalith? Então, no momento em que você for resetar seu boneco, você poderá comprar alguns bônus especiais permanentes com seus Hemalith. Esses bônus farão seu personagem ter algumas vantagens desde o início da sua próxima jogada, ou seja, quanto mais Hemaliths você for juntando e mais resets você for fazendo, mais forte será o seu início na próxima jogada que você fizer, o que dá potencialidade para o seu personagem ser cada vez mais forte e, consequentemente, avançar mais adiante nas incursões das masmorras. Mas quem realmente é essa criatura chamada Deus? Exatamente, não sabemos. Quando perguntamos para ele que lugar é esse, ele apenas diz: é aqui onde todos os caminhos deixam de fingir que podem levar a outro lugar. Para nos ajudar nas masmorras, podemos ter mascotes, os familiares, que irão lutar ao lado do nosso lado até a vida deles esgotar. Assim que você liberar a sala dos fundos ao lado da sala de equipamentos, você poderá abrir uma negociação com esse bicho grotesco, e por troca de determinadas quantidades de carne, poderá te dar um familiar. No começo, sendo sincero, não senti muita diferença utilizando os familiares mais fracos, mas lá pro final do jogo, quando eu já estava buscando o nível 950 da masmorra, eu peguei um dos familiares mais fortes do jogo para me ajudar, e foi a múmia. E aí nesse caso me ajudou bastante mesmo. Quando você entra numa masmorra com um familiar, os danos dos ataques que você recebe do monstro são divididos entre você e o seu mascote. Agora, lá na sala de coleta de recursos, além de poder expandir o seu limite total de recursos para serem armazenados, você pode subir o nível do material, e aumenta o ganho de material por nível, aprimorar clique, que te permite coletar maior quantidade de recursos quando você clica nos pequenos brilhos que aparecem na tela, e também contratar alguns monstros para te ajudar a coletar automaticamente mais recursos. Para coletar mais rapidamente, você pode ficar parado nessa sala, segurando o botão esquerdo do mouse e ir pegando os brilhos brancos para juntar mais rápido. Ou se você estiver sem pressa, apenas vá subindo o nível das contratações dos monstros e eles vão coletando automaticamente para você, inclusive mesmo quando você estiver offline, ou seja, quando você abrir o game de novo, você terá coletado uma quantidade X de recursos, a depender do tempo que você ficou offline. No começo, você só terá madeiras à disposição, mas não vai demorar muito para você liberar as pedras por 250 mil madeiras e o ferro por 250 mil pedras. Quanto à ambientação, é bem bizarra. Bom, são somente fotos se for parar pra ver, mas somada à música de fundo, é bem suave e lenta, transmite uma sensação de solidão e falta de horizontes possíveis. Na verdade, é um tanto difícil dizer qual a sensação que vem ao ficar explorando esse espaço, tentando resolver seus enigmas. É algo um tanto solitário, como eu falei, mas ao mesmo tempo você sente que está sendo obrigado a fazer o que está fazendo, sem saber exatamente a causa e o propósito de tudo isso. Você apenas
apenas faz, pegando recursos, entrando na masmorra, fazendo upgrades, então entra de novo na masmorra, e de novo, só pra você ver até onde vai, até onde aguenta, quais itens você vai encontrar pra resolver os quebra-cabeças. Sem ver o tempo passar, eu percebi que estava viciado nesse ciclo, e foi aí que eu disse, alma, respira, esse jogo ele tem um objetivo pra ser cumprido, que é resolver esses quebra-cabeças e matar Deus, a criatura lá do buraco. E foi aí que eu comecei a correr atrás dos enigmas, formando palavras com as runas que vamos dropando conforme avançamos nas masmorras, liberando novas passagens, encontrando outros NPCs, um mais estranho do que o outro. E assim que você resolver todos os quebra-cabeças e chegar no nível 1000 da masmorra, você poderá entrar no portão, onde você finalmente terá a oportunidade de enfrentar Deus, o chefe final de Horriplant. Vá com o melhor equipamento e familiar que você conseguir e desça o sarrafo nele até derrotá-lo. Existem dois finais possíveis, dois caminhos disponíveis para o protagonista sem nome e sem memória a seguir. Quem é você realmente? Qual o seu propósito dentro deste submundo esquecido, sem esperança, sem humanidade, sem luz? São questões que vamos fazendo para nós mesmos no desenrolar da aventura. Não vou dar spoiler do final, porque realmente seria ruim de revelar o que está por trás de Deus e daquelas masmorras, mas deixo claro que o final é ambíguo, é inexato e aberto a interpretações, mas Horriplant definitivamente não precisa nos dar respostas exatas para nos deixar reflexivos e até mesmo perturbados diante dessa experiência peculiar. Horriplant é bizarro e sinistro, e ao mesmo tempo tranquilo. Uma mistura que possui suas contradições, porém é capaz de combinar esses elementos com maestria. Não espere um super jogo agitado de ação e aventura, onde você deve dar várias cambalhotas para desviar de golpes inimigos. Aqui tudo é cadenciado. É um jogo simples, mas sem ser simplório. Aqui resolvemos os dilemas do nosso protagonista apenas fazendo cliques, preparando-o para enfrentar desafios cada vez maiores nas masmorras. Horriplant foi para mim uma experiência sensacional e bastante divertida, um dos grandes jogos que joguei este ano até então. Eu recomendo que você compre ele na Steam, ou pelo menos experimente a demo de forma gratuita. Tenho certeza que você vai tirar umas boas horas tentando resolver os quebra-cabeças, ou simplesmente descendo na masmorra para testar os limites do protagonista. Você já conhecia Horriplant? Já jogou algo semelhante? Deixe suas impressões e experiências nos comentários para que possamos trocar ideias. Se você gostou desse vídeo e ou se interessa por jogos desconhecidos e obscuros, eu peço gentilmente que você deixe seu like, assim outras pessoas vão ver que este conteúdo é relevante. Fica meu convite para que você se inscreva aqui no canal e assista os outros vídeos publicados. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Eu vou ficando por aqui, forte abraço e valeu!